Amém? Toda honra, toda glória sejam dadas ao nome de Jesus. Amém? Nós queremos nesse momento, queridos, trazer uma palavra, né? Nós queremos trazer a nossa reflexão nessa noite e a gente quer convidar você, tá bem? Para que possa participar conosco desse momento em que nós vamos estar ministrando a palavra. Eu vou colocar aqui a minha Bíblia, tá bem? Nós vamos meditar num texto que eu havia falado sobre ele lá o ano passado, no mês de novembro, na igreja, sobre esse assunto, e eu queria trazer ele aqui novamente para a gente meditar. Eu sei que muita gente que está aqui hoje não estava lá naquele dia, e nós queremos então trazer essa palavra aí para que a gente possa estar meditando, refletindo nesse assunto, que está aí no livro de Lucas, né? Tá bem? Aí está escrito aí, viu, amados? L-U-K, eu já expliquei, vou falar de novo, porque eu uso essa pista aí que vocês estão vendo na tela, é a minha Bíblia, né? E essa Bíblia, para mim poder acessar as referências, elas são em inglês, né? Algumas delas são em inglês, que são os links. Por trás tem os links e só funciona se for escrito desse jeito. Então, não está errado não, é porque tem que ser desse jeito mesmo, tá bem? Então, nós vamos meditar então na palavra. Eu vou abrir aqui o meu texto e vocês vão me acompanhando, então, tá bem? Lucas, capítulo 18. Nós queremos meditar nessa palavra nessa noite, Lucas capítulo 18, dos versículos 9 ao 14, né? Um texto que muita gente já conhece, já está bem acostumado com ele. E nós vamos então ler ele aqui nessa noite. Deixa eu só colocar aqui a minha Bíblia, para que a gente possa, então, meditar. Vamos, Lucas, está aqui, Lucas 18, dos versículos 9 ao 14. Você lê aí, eu leio aqui, tá bem? Qualquer coisa, não sei o tamanho da sua tela aí, mas qualquer coisa você pode também me acompanhar por aqui. Parábola do fariseu e do publicano. Diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, te dou graças porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sei propício a mim, pecador. E Jesus então responde, minha Bíblia ficou branca aí agora, viu, querido? Digo-vos que este desceu justificado, para a sua casa, não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então, nós observamos aqui a palavra de Jesus nessa passagem. É muito importante e eu queria meditar nisso aqui, e eu queria falar dentro desse assunto, eu queria falar um pouquinho sobre representações sociais, e que é de fato uma coisa que está acontecendo aqui. Estou tentando abrir a minha Bíblia aqui, viu, pessoal? Vou deixar ela aqui, uma hora ela abre aí. Então, vamos lá. Quando a gente olha para esse texto,
nós fazemos uma pergunta, precisamos fazer uma pergunta para nós mesmos. Precisamos nos indagar acerca de uma coisa, né? E a pergunta que eu proponho é: como as pessoas nos conhecem? Ou talvez, como que as pessoas nos veem? Né? Qual é a opinião que as pessoas elas têm de mim e de você? Né? Porque é muito fácil a gente ter uma opinião de si mesmo. E nós somos tendenciosos a sermos autopiedosos conosco mesmo, né? Nós somos tendenciosos a não sermos sinceros conosco mesmos acerca dos nossos problemas, dos nossos defeitos, dos nossos pecados. Nós costumamos a minimizar a situação, né? Já viu aquelas, às vezes tem pessoas que elas são pegas, né? Não é o nosso caso, mas tem pessoas às vezes que elas são pegas roubando. Por exemplo, um funcionário que trabalha numa empresa, ele trabalha num comércio, ele trabalha na empresa qualquer que seja, e muitas das vezes ele é flagrado roubando, ou se descobre por meio de investigação, e às vezes quando se chega lá, ele tenta defender o seu comportamento, apresentando as suas necessidades, dizendo assim: mas eu estou precisando, tem alguém na minha casa doente, quem sabe eu ganho muito pouco, eu devia ganhar mais, então o mundo é injusto comigo e eu estou tentando corrigir isso. Então é muito comum as pessoas elas se autodefenderem, né? Tinha um programa de TV antigamente, que o nome era um programa policial, né, que ele apresentava as pessoas que tinham sido pegas cometendo delitos, furtos, que cometiam homicídio e tal. Esse programa policial. E o título do programa, o nome do programa era Os Anjinhos. E o nome do programa era Os Anjinhos, por quê? Porque todo mundo que ia preso, quando ia ser entrevistado, você fez o quê? Nada. O que você fez? Nada, eu não fiz nada demais. A culpa sempre foi do outro. Né? Mas, por incrível que pareça, a gente está tratando de uma coisa assim bem absurda, que é esse programa policial, mas todos nós, em certa medida, somos assim. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai se auto-justificando e cada vez mais a gente vai assumindo uma capa, uma aparência que não é a realidade dos fatos, né? E muitas das vezes a melhor coisa é quando a gente permite que outra pessoa venha nos avaliar. A gente tem que ter cuidado, viu? Muito cuidado com isso. Você não vai chegar em qualquer lugar e dizer assim: ó, tá aqui, faz um checklist aí do que você pensa de mim, né? Porque a pessoa, sabe, se ela não gostar de você, ela pode lhe destruir, né? Então não é assim. Geralmente você tem que fazer isso com alguém que você sabe que se importa com você, com alguém que ama você, com alguém que quer o seu bem e vai fazer isso para tentar te ajudar e não para tentar te destruir. Mas é uma avaliação que a gente de vez em quando tem que fazer. O que as pessoas pensam, né? Como as pessoas nos conhecem, o que as pessoas pensam de nós. Porque, veja, irmão, você olha para esse texto e esse cara que está lá no templo, ele está se achando. Ele, na cabeça dele, ele está servindo a Deus. Na cabeça dele, ele é um crente fiel. Ele está orando de si para si mesmo, ele está humilhando os outros, ele está lá, e para ele o mundo está normal. A questão aqui, ele não está enxergando a real situação, né? Não é só uma questão de a pessoa estar fingindo. Às vezes ele fingiu tanto que assumiu o papel. Ou seja, já ouviram aquela história que diz que uma verdade dita por várias vezes, uma mentira dita por várias vezes, ela vira uma verdade? Por exemplo, o cara contou a mentira uma vez, contou a mentira de novo, viveu na mentira, daqui a pouco ele passa a não saber mais o que é mentira e o que é verdade. Ele vive a mentira como se fosse uma verdade. Porque, olha bem, a coragem de uma pessoa estar no templo,
um lugar em que simbolicamente ali representa a presença de Deus, um lugar sagrado, em que todo mundo ali está para prestar culto a Deus, que estão ali expondo a pessoas que estavam no templo tinha pessoas que estavam lá, que vinham de outros países, pessoas que viajaram quilômetros e quilômetros de distância para celebrar a festa da Páscoa, ou então a festa de Pentecostes, ou então a festa dos Tabernáculos, que eram as 3 festas que quase todo judeu piedoso tinha que estar em Jerusalém para celebrar, ofereceu os sacrifícios de Yom Kippur, né, que é o dia do perdão, lá na festa dos tabernáculos. Então, era gente que vinha de longe, que traziam seus animais, que traziam, que gastavam muito dinheiro, pessoas que estavam ali, eu creio que com coração sincero também, mas por outro lado tinha uma turma que vivia uma mentira. Só que a mentira deles já estava tão calcificada, já estava tão arraigada, que eles viviam aquilo como se fosse uma verdade, a ponto de constranger os que estavam adorando de fato e de verdade lá. Porque você vê que o outro não tinha nem coragem de orar, ele estava acanhado lá, porque o hipócrita estava lá, na maior pompa do mundo, de peito aberto, ele não estava orando, ele estava ele estava arrotando as suas supostas qualidades para tudo quanto é lado, né? Porque aquilo não era nada agradável a Deus. A Bíblia diz que a oração é como incenso. A oração é como incenso, mas uma oração dessa, irmãos, ela fede, ela não cheira, ela fede. É uma oração horrível, não é? Então, veja, mas qual é o problema? O problema é que a pessoa vive uma mentira. Então, é sempre bom a gente parar e fazer a seguinte indagação, né? O que as pessoas pensam de nós? Como que as pessoas te avaliam? Será que as pessoas me veem como eu me vejo? Talvez eu me veja como um bom pai, eu me veja como um bom marido, eu me veja como um bom isso, bom aquilo, um bom pastor, um bom amigo, mas será que as pessoas têm esse entendimento? Então, veja só, essa é uma pergunta que tem que ser feita. A segunda é como nós nos conhecemos? O primeiro é o que as pessoas acham de nós. E nós? O que a gente acha de nós mesmos? Né? Você se acha um crente ideal? Será que Deus está feliz com a vida que eu estou vivendo? Deus está feliz com a minha vida. E quando eu falo vida, eu não estou falando simplesmente com a minha oração, com a minha leitura da Bíblia, porque isso é só um detalhe, queridos. Veja só, a vida do cristão ela tem que ser contada no todo. Tudo que nós fazemos tem que ser atitudes espirituais. A Bíblia diz, tudo que fizerdes, por obras e por palavras, faça-se tudo para a glória de Deus. Então, desde o momento em que eu acordo, das minhas primeiras horas do dia, ou seja, eu vou para a faculdade, eu vou falar um pouquinho como é meu dia. Eu vou para a faculdade, mas eu vou fazer o quê? Eu vou estudar para mim? Não, vou estudar para a glória de Deus. Eu quero ser um aluno que glorifique a Deus, eu quero tirar boas notas para que o nome de Deus seja glorificado. Eu quero fazer as coisas da melhor maneira possível para a glória de Deus. Se eu busco a glória de Deus, com certeza a glória de Deus vai promover o meu bem. A glória de Deus, ela promove o bem humano. Mas o foco é a glória de Deus. Então, se eu vou trabalhar, eu cheguei, agora eu vou exercer as minhas atividades administrativas, pastorais, acadêmicas, como professor, como diretor, eu tenho que fazer tudo para a glória de Deus. Tudo que eu for fazer, cada ato, cada palavra, cada movimento, cada atitude, eu preciso me lembrar que eu estou fazendo, falando, pensando, produzindo, vivendo, me relacionando, amando, para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Ou seja, a minha vida tem que ser para a glória de Deus. Será que eu estou fazendo isso? Ou seja, será que eu me conheço também? Porque a gente corre o risco, né, de estar muito parecido com esse fariseu.
É bem verdade que nesse texto a nossa primeira atitude é ignorar. Nossa, que grosseria! Como é que alguém faz uma oração desse jeito? Como é que alguém se porta desse jeito? Como é que alguém humilha o outro desse jeito? Mas, irmãos, veja, é isso que eu estou levantando aqui. Talvez ele já estivesse tão envolvido nisso que ele já não tivesse nem mais consciência do que está fazendo. Ele já passou dessa fase da consciência, o pecado já estava completamente arraigado nele, a ponto dele não conseguir mais discernir a verdade e a mentira. Ele já tinha assumido um papel que talvez para ele ser crente fosse aquilo. E, na verdade, nós precisamos questionar sempre questionar as nossas práticas, né? Precisamos raciocinar, nos autoavaliar. E isso que... Mas eu não estou falando para a gente buscar os parâmetros da avaliação na nossa cabeça, não. Os parâmetros dessa autoavaliação, eles são buscados em Cristo. É a partir daquilo que Cristo ensina. É por isso que nós estamos aqui num texto do Novo Testamento, do Evangelho de Lucas, refletindo nisso daqui, né? Para que a nossa vida não seja uma representação social. Já viu aquela história que a mãe chega para o filho e diz assim, mãe, vamos... O filho chega para a mãe e diz assim, mãe, vamos mudar para a igreja, porque papai aqui é tão bom, ele é tão bom com a senhora e tão bom comigo, que a gente deveria morar na igreja, porque aqui papai é bom demais. Então, a pessoa assume uma representação. A pessoa, muitas das vezes, quando sai de casa, ele assume um papel. Ele deixa de ser ele e assume um papel, ele assume uma representação. Ele quer viver no meio, ele é influenciado pelo meio que ele vive, só que esse meio não produz transformação espiritual, e sim apenas mudança social. E o Evangelho, queridos, ele não é o Evangelho o Evangelho não tem que transformar o homem de fora para dentro. Essa transformação de fora para dentro não existe. A transformação ela tem que ser de dentro para fora. Tem que ser transformado valores. Olha, o texto de Romanos, em Romanos tem um texto fantástico, muito conhecido, não é? E ele vai dizer o quê? Romanos capítulo 12, versículo 1, né? No verso 2, ele diz o seguinte, ó, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, a palavra aqui é, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. A palavra transformar aqui é metamorfose. Para que possam experimentar a renovação da mente. Ou seja, para que nós possamos experimentar as bênçãos de Deus na sua totalidade, vai ser necessário o quê? Uma transformação da mente. E o que é isso, uma transformação da mente? É uma transformação de valores. Veja bem, irmãos, Evangelho é reeducação. Não existe esse negócio do Evangelho da pessoa dizer assim, mas eu aprendi assim com a minha mãe, eu aprendi assim com meu pai, eu aprendi assim. Aprendeu, tudo bem, agora esquece. Aprende novos valores, novos costumes que sejam de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, tudo aquilo que está dentro da vontade de Deus, que glorifica ao Senhor, deve ser valorizado, fortalecido, mas tudo aquilo que não está dentro da vontade de Deus precisa ser esquecido. Então, veja só, nós vamos caminhar aqui. Em primeiro lugar, a primeira verdade que a gente precisa meditar é que o homem, ele representa para se preservar e ser respeitado por seus pares. Aqui é o grande problema. Por que esse fariseu agia desse jeito? Porque chega um dado momento na vida, queridos, a religiosidade ela tem esses problemas, que de repente a gente vai para dentro da igreja, a gente participa de um corpo, de pessoas,
em que se tem um status quo, né? Ser crente é agir desse jeito, é fazer isso, se cria aquela caricatura do que é ser um servo de Deus. E muitas das vezes a gente tenta fingir ser o que não é, para ser aceito pelo meio. Olha, tem um texto aqui que fala muito disso, que é Atos. Essa minha Bíblia hoje está uma benção, viu, irmão? Mas ela costuma ser boazinha. Mas hoje ela está travando demais. Aqui, Ananias e Safira, Atos capítulo 5. Veja, se a gente ler um pouquinho antes, eu não vou ler tudo agora, mas no capítulo 4, o que estava acontecendo? A Bíblia diz que os irmãos mais abastados eram um evento, um fenômeno que estava acontecendo na igreja primitiva. O que estava acontecendo? Eles estavam vendendo as suas propriedades, vendendo os seus bens e depositando dinheiro nos pés dos apóstolos. E os apóstolos iam, vendiam, mandavam vender tudo aquilo, convertiam tudo aquilo em comida, em roupas, em ajuda, e tudo aquilo era distribuído com os pobres. Aí tinha um cara lá chamado Ananias, juntamente com a sua mulher Safira. Ele estava na igreja, mas ele não era ainda convertido de todo o coração. Mas ele achava bonito aquela questão de a pessoa ser conhecido como alguém que fez uma grande doação, como alguém que isso gerou um status quo dentro da igreja primitiva. Aí o que ele fez? Vendeu a fazenda dele por 100. 100 aqui é só uma representação, viu, pessoal? Só um exemplo. Ele vendeu por 100, ele guardou os 100 mil, né? Guardou os 50 mil e trouxe só 50. E ele chegou para Pedro e disse o seguinte: ó, aqui, ó, vendi por 50 e está aqui, estou doando meu dinheiro todinho. Olha o que Pedro diz a ele no versículo 3. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, retendo parte do valor, né? Deixa eu ver aqui se a minha Bíblia me ajuda agora, irmãos, né? Do valor do campo, conservando, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentasse no teu coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E a Bíblia diz que, ouvindo essas palavras, ele caiu morto ali. Veja, Ananias, ele está querendo fazer isso aqui que eu coloquei. O homem representa para se preservar e ser aceito por seus pares. Ou seja, Ananias está mais preocupado com os irmãos de Jerusalém, da igreja, do que com Deus. Ou seja, Ananias está buscando aprovação social, aprovação da igreja, quando na verdade ele teria que estar buscando era a aprovação de Deus. E se ele está buscando a aprovação de Deus, como é que ele ia esconder a metade do dinheiro de Deus? Se Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Se Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então não dava para Ananias ir fingir. Ele podia fingir para qualquer pessoa, menos para Deus. Porque Deus vê tudo. Lá em Apocalipse diz que Ele é aquele que tem os olhos como chama de fogo. Isso quer dizer que Ele enxerga. Até lá no inferno ele vê o que está acontecendo, até no mais profundo dos oceanos ele sabe o que está acontecendo lá, até nas mais altas montanhas ele sabe de tudo. Mas infelizmente o fariseu ele está nessa aqui, ó. O homem representa para se preservar e para ser respeitado por seus pares. Esse é um exemplo que tem que ser rejeitado, queridos. Nós precisamos primeiro buscar a aprovação de Deus. E muitas das vezes buscar a aprovação de Deus significa ser rejeitado pelos outros. Significa ser mal compreendido. Significa ser não ser aceito. Né? É por isso que Jesus diz: olha, quem ama o seu pai, sua mãe, seus irmãos, a sua vida mais do que a mim, não é digno de mim. Veja, o fariseu, ele assumiu uma caricatura eclesiástica
que ele simplesmente estava preocupado em manter uma aparência de crente, mas ele era vazio por dentro, ele era oco, ele era morto. Ele era morto e dentro dele só saía coisa ruim, porque ele está orando e ele está ofendendo a Deus e ofendendo o irmão que está do seu lado. Pensa numa oração amaldiçoada, em vez de estar abençoando a vida dele e glorificando a Deus, não, está ofendendo a Deus e prejudicando o outro que está querendo orar, porque talvez o publicano chegou lá, vamos pensar nesse publicano, né? Nossa, eu estou tão pecador, eu faço tudo errado, eu vou para o templo agora confessar os meus pecados, eu vou orar, eu quero colocar tudo diante de Deus, aí quando chega lá encontra um irmão desse, irmão. Encontrar um crente dentro dessa igreja, mesmo que encontrar o diabo na igreja, porque ele começa agora a prejudicar. Ele está atrapalhando, o outro está querendo orar e ele está dizendo o quê? Eu não sou como esse publicano, eu não sou pecador como ele. Já pensou, queridos? Um negócio desse? Você vai para a igreja e encontra uma treva dessa do seu lado, orando com você. Se você não tiver cuidado, dá vontade de você levantar e ir para casa na mesma hora, não. Eu venho para a igreja para orar, encontro um negócio desse aqui, melhor ficar em casa. Mas essa é a situação. O homem representa para se preservar e ser respeitado por seus pares. Infelizmente, isso é a atitude de quem serve a Deus para agradar o outro. Nós precisamos servir para glorificar a Deus. Mas em segundo lugar, deixa eu botar aqui o segundo pontinho, o homem representa para fingir e agradar. Né? Muito parecido com o primeiro ponto, mas é isso que ele está fazendo aqui. Né? Havia o grupo dos fariseus, e ele está querendo ir para o templo, ele está querendo servir para fingir. Ele está fingindo ser uma coisa que não é, e ele está querendo agradar os outros. Irmãos, existem momentos que a gente tem que entender uma coisa. O conhecimento de Deus, ele não é estagnado. Um dia eu levantei a mão na igreja e confessei a Cristo como meu Salvador. Mas agora eu vou prosseguir até o pleno conhecimento da verdade. Eu vou conhecer. E a partir do momento que eu vou conhecendo Deus, pode ser que algumas pessoas, mesmo de dentro da igreja, elas não vão mais servir para que eu fique me relacionando com elas muito tempo. Porque eu vou descobrir depois que ela não é tão crente como deveria. E eu vou tentar ajudar ela, mas se ela não quer, eu vou seguir a minha caminhada. Tem uma peça, uma música, né, que a gente tocou na igreja uma vez, no Dia dos Namorados, teve uma brincadeira lá, que eu estava até vendo o vídeo, outro dia eu revirando a internet, esses dias procurando vídeo de louvor, de tudo, eu encontrei, em que estava a minha filha Gabriela e o Bruno, né? O Richards Bruno, né? Ele estava da nossa igreja, eles estavam numa representação. Ela era uma menina crente e ele era um rapaz que não era crente. E na música, era uma música tocando, então ele queria namorar com ela. E ela dizia para ele, só no dia que você aceitar Jesus como seu Salvador. E ele vai para a igreja, ouve a palavra, o pastor ora por ele, ele se converte. Aí ele vem, agora vamos namorar. Aí ela chega e diz para ele, não, agora só quando você se batizar nas águas. Ele vai para a igreja, conversa com o pastor, passa pelo discipulado, aí é batizado. Aí quando volta, aí ela chega para ele e diz assim, e agora? Ele diz, não, só quando você falar em línguas, receber o Espírito Santo. Aí ele vai buscar o Espírito Santo, é cheio do Espírito Santo. Aí quando ele já está lá, batizado, frequentando a igreja, aprendendo da palavra, cheio do Espírito Santo, aí ela chega para ele e diz assim, e agora, vamos casar? Aí ele diz, não, agora eu vou orar para saber se é da vontade do Senhor. Veja que ele mudou, né? É uma ilustração, mas ele mudou. A partir do momento que ele passou a conhecer a Deus, agora o nível de exigência dele aumentou. Veja, irmãos, quanto mais você conhece a Deus, mais o seu nível de exigência vai aumentar. Talvez até mesmo
aqueles lugares que a gente frequentava, né? Aqueles livros que a gente lia com aquela pregação, aquele livrinho lá devocional, aquelas coisas mais elementares, a gente já não vai querer mais, a gente vai querer algo mais profundo. Nós vamos querer escutar pregações mais bem elaboradas, mais profundas, porque isso faz parte do progresso da fé. A fé ela não é estagnada, né? Então, nós não podemos... Agora, quem vive para fingir, vive para agradar, ele é o mesmo crente 20 anos. Você vai chegar para a pessoa, vai ser 20 anos na igreja, o mesmo crente que não muda nunca, porque ele vive só uma representação social, ele está só fingindo ali. Ou seja, se todo mundo está se agradando, para ele já está bom demais. Ou seja, o negócio dele não é agradar a Deus, o negócio dele é agradar os outros. Então, para ele está bom. Aí vai ficando como fica esse fariseu que foi para o templo, fazendo esse tipo de oração. Por quê? Porque o negócio dele não é Deus, o negócio dele é agradar os outros. Então, o homem representa para fingir e agradar. Se ele está na igreja só representando, ele vai ser aquele crente que vai passar 10 anos na igreja e ele não aprende nada. Se você escutar ele pregando 10 anos, ele vai estar pregando a mesma coisa. 10 anos ele vai estar dizendo a mesma coisa. Por quê? Porque ele não cresce. Porque como o intuito dele é agradar os homens, para os homens qualquer coisa serve, irmão. Agora, para Deus não. Deus é exigente. Deus, ele quer profundidade. Deus, ele quer que a gente o conheça, né? Por que muitas pessoas recebem pouco de Deus? Porque busca pouco. Ah, mas eu queria mais de Deus. Como é que você quer mais de Deus se você não faz nada? É uma preguiça. Às vezes o crente não vai para a igreja na marra, lê a Bíblia na maior dificuldade, ora muito mal, e ainda fica, eu queria ser mais espiritual. Irmão, ser espiritual é uma questão de decisão nossa. Ele diz lá, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, converter os seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E aí vai, irmão. Deus, ele vai fazer coisas grandiosas. Agora, o que eu estou fazendo? Então, se eu estiver vivendo uma espiritualidade só para agradar os homens, está bom demais. Qualquer meia boca serve. Porque para agradar o pastor, para agradar os irmãos, basta dar uns glória, cantar, botar uma roupa parecida com crente, andar com a Bíblia debaixo do braço. Tá bom, ir para a igreja. Isso aí é suficiente, porque para o pastor não. Irmão é fiel, realmente. Toda vez ele está aqui. Agora, para agradar a Deus, irmãos, precisa disso e de mais. Precisa de compromisso, de envolvimento, de transformação. Uma das coisas que a gente percebe, quanto mais perto de Deus, mais humilde fica. Quanto mais perto de Deus, mais humilde. Viu Isaías perto de Deus? Ai de mim que eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei da Glória. Vou morrer agora. Por quê? A presença de Deus. A presença de Deus humilha o homem, deixa ele pequeno. Moisés chegou na sarça, Deus disse, ei, pode tirar as sandálias aí, meu amigo. Você não está na casa da mãe Joana, não. Você está na presença de Deus. Moisés teve que tirar as sandálias e se prostrar. A Bíblia diz que lá na inauguração do templo, quando a glória de Deus encheu o templo, lá quando Salomão fez a dedicação, quem estava dentro não conseguia sair, quem estava fora não conseguia entrar, porque a glória de Deus era tremenda ali. Então, queridos, quando nós estamos na presença de Deus, uma das coisas que a presença de Deus faz é humilhar o homem, é colocar o homem no seu devido lugar. Um homem que adora a Deus, que está crescendo no conhecimento de Deus, ele não humilha os seus irmãos. Ele não faz esse tipo de oração. Ele não tem esse tipo de comportamento. Isso é comportamento de ímpio. De um fariseu que não sabe de nada de Deus. Que vive uma vida de fingimento e falsidade para fingir que é crente, para fingir para os pares dele, para agradar ele e os outros somente. Mas de homem de Deus ele não tem nada. Terceiro lugar, irmãos.
Vamos continuar. Olha, o homem pode se perder em suas representações. Aqui é um outro problema seríssimo. É que muitas das vezes a pessoa mente tanto, mas finge tanto, que de repente ela não sabe mais distinguir entre a verdade e a mentira. A mentira vira verdade na cabeça dela. A mentira se arraiga dentro dela e se torna um com ele. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu já cheguei diante de pessoas que a gente pega o Evangelho, ensina, mostra, esclarece. Uma vez eu passei 2 horas com uma pessoa explicando o plano da salvação, peguei a Bíblia dela, a minha Bíblia, e a gente ficou lá, abre aí, está escrito isso, abre aqui, está escrito isso, 2 horas de conversa. Quando terminou, ela disse o seguinte: pastor, eu entendi tudo. Eu só não consigo aceitar. Entendo o que essa pessoa me disse. Ela disse o seguinte: eu sei que tudo que o senhor está dizendo é verdade, até porque o senhor está mostrando na Bíblia, mas eu não consigo aceitar a verdade. É porque a pessoa às vezes já está na mentira há tanto tempo que ele não consegue simplesmente aceitar a verdade. Ele assumiu aquela forma religiosa, e para ele sair dali de dentro daquele ambiente é muito difícil. É uma zona de conforto. Para ele ser crente ali, dentro daquele ambiente, é muito fácil. É aquilo que Paulo diz escrevendo aos Colossenses, né? Não toque naquilo, não faça aquilo, pronto. Ser crente é só isso. Se você não fizer isso, não comer aquilo, não tocar naquilo, não provar daquilo ali, então isso é ser crente. Irmão, ser crente para nós é muito mais do que isso. Pecado não é só eu deixar. E as pessoas às vezes esquecem de ambição, né? Ganância, esquece de sentimentos como malícia, sentimentos como inveja, obsessão, ódio, rancor. Não é, irmãos? Uns têm medo excessivo, outros a falta de perdão, né? Omissão dos relacionamentos. Quanta coisa acontece que não está dentro A pessoa ela tem um radar que ela só enxerga como pecado. Não, se eu usar essa roupa é pecado, se eu me comportar assim é pecado, se eu comer aquilo, se eu tocar naquilo, não. Não fazendo isso, irmãos. A Bíblia diz: se o homem sabe fazer o certo e não faz, ele já cometeu pecado. Na verdade, a gente peca, irmão. Nós somos pecadores, é da nossa natureza, é a misericórdia de Deus. Então, quando a gente se enxerga como pecador, não é? A gente está sempre recorrendo às misericórdias de Deus. Agora, quando o homem se vê como alguém perfeito, aí para ele Deus não importa mais, porque ele já alcançou o que ele queria. Eu tenho que orar todo dia, irmão, porque todo dia eu olho para mim mesmo e percebo que eu sou pecador. Eu jejum, oro, leio a Bíblia e a carne não morre. Tem hora que dá vontade de pegar e, meu Deus, Jesus, mata isso, queima em nome de Jesus. E a gente não deixa de ser pecador de jeito nenhum, irmão. Jejuma, ora e clama a Deus e depois está do mesmo jeito. Passa um tempo, tem que orar e fazer tudo de novo, jejum, oração de novo, e tem que sacrificar de fato a natureza humana. É uma briga. Jesus disse: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Eu vivo essa batalha todo dia, irmão, a guerra mesmo, com a própria natureza humana. Aí chega o religioso, faz uma oração dessa: eu não sou como os demais homens, eu já alcancei a perfeição. Olha, Senhor, eu sou superior a esses crentes que estão por aí, essa raça ruim, gente que está dentro da igreja só te dando trabalho. Eu faço isso, faço aquilo. Irmão, tem gente que se sente assim, infelizmente, isso é verdade. Tem crente que não dá paz do Senhor a outros crentes, porque ele se sente superior ao outro. Não dá nem paz do Senhor, não dá nem bom dia, boa tarde, boa noite, quem dera paz do Senhor. Por quê? Porque o homem pode se perder em suas representações. Ele se perdeu. Nem o evangelho faz mais efeito nele. Está tão duro o coração. Veja, Jesus ele teve muito mais abertura
para aqueles que se consideravam pecadores do que os religiosos que se achavam perfeitos. Ele chegou a dizer, os sãos não precisam de médico, quem precisa de médico são os doentes, eu sou médico, eu vim para os doentes. Mas tem muitas pessoas que, mesmo dentro do nosso universo evangélico, que eles já se sentem os reis da terra, os homens e mulheres mais santos do mundo. E eles se relacionam com Deus assim, nós somos a casta superior. Aí tem as outras que são as castas inferiores, não é? Então, irmão, não é diferente desse publicano, desse fariseu, melhor dizendo. Não é diferente desse fariseu. Terceiro lugar, vamos prosseguir. O homem tem necessidade de parar de atuar e ser sincero. Mas com quem se abrir? Veja, irmãos, chega uma hora que todo mundo, ele cansa. Pecado cansa, a vida cansa. Irmãos. Pecado cansa, a vida cansa. Veja, agora eu quero me voltar a atenção para esse publicano. Quem é o publicano, irmãos? Publicano era um judeu a serviço do Império Romano. Os publicanos, na sua maioria, eram ricos, abastardos, de fato, tinham o que queriam. A Roma, eles eram contratados para cobrar impostos, então Roma estabelecia o que ela queria de imposto e dava porcentagem em cima para os publicanos. Os publicanos, geralmente, eles cobravam além do que era estipulado, para que o lucro dele fosse maior. E eles, assim, eram pessoas ricas, que enriqueciam em cima da desgraça e do sofrimento dos outros. Haviam famílias pobres, famílias completamente desassistidas, que não tinham nada, mas o publicano tinha tudo. O publicano era alguém que simplesmente, ele, tipo como Zaqueu, enganava os outros mesmo, enrolava, mentia, mas chega uma hora que a consciência dele pesou e ele foi para o templo. Quem sabe esse fariseu seria o crente que ele ia chegar assim, irmão, eu queria confessar aqui, me abrir com você para você orar por mim, mas quando ele vê o fariseu orando, pronto, só Deus mesmo na terra. Então veja só, o homem tem necessidade de parar de atuar e ser sincero, mas com quem se abrir? Com quem conversar? Se encontra um crente desse na igreja. Já pensou? Se uma pessoa encontra um crente desse na igreja, ele tem vontade de ir embora da igreja na mesma hora. Mas é aqui que a gente chega no nosso último ponto. O homem pode deixar todas as representações de lado diante de Deus. Diante de Deus, irmãos, é um lugar em que a gente tem que se desarmar, se desamarrar, tirar as máscaras. Né? Eu gosto muito da oração feita em casa, no quarto. Porque geralmente na igreja a gente ora, mas a gente está preocupado, porque a gente não pode falar demais, né? Contar os nossos defeitos, confessar tudo que a gente pensa, que a gente sente, que a gente falou, fez ou pensou, não é? Mas quando a gente está em casa, a gente conta tudo, a gente abre o coração, a gente sussurra ali para Deus, a gente chora nos pés do Senhor, e a gente sabe que a gente pode ser, ali naquele momento, é eu e Deus. Ali não tem negócio de fingimento, não tem negócio de eu querer fingir, porque eu estou diante de Deus, Ele vê todas as coisas. Eu fico muito triste porque se a pessoa chegar em casa e for orar, muitas das vezes, Deus, não, irmão, diante de Deus, Senhor, pisei na bola, Senhor, meu problema é esse, Senhor, diante de Deus a gente tem que se abrir. E é o que o publicano, ele está batendo no peito. Olha só a cena, irmãos, olha só a cena. Olha a cena, porque o texto diz que ele bate no peito. E ele diz o seguinte, o publicano estando em pé, longe, vê que ele não estava nem perto lá, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito. Olha só,
é uma atitude típica oriental, judaica, que era rasgar a roupa, jogar cinza na cabeça, bater no peito. E olha o que ele está dizendo: ó Deus, ser propício a mim, pecador. Ele é um homem que tem plena consciência dos seus pecados. Olha, irmãos, que coisa incrível aqui. O crente não tem consciência de nada. O crente, ele não tem consciência do pecado, porque o publicano aqui é o crente. O crente não tem consciência de quão pecador ele é, de quão desgraçado ele está, e o pecador está lá com consciência plena de todos os seus pecados. Sabe o que é isso, irmão? Isso indica que o quê? Que o Espírito Santo de Deus está agindo na vida de um publicano que está ali, sendo produzido o arrependimento no coração dele, enquanto o crente está na carne, lá na igreja, orando de si para si mesmo. Porque o texto diz que ele ora assim, ó. Que dá um jeito nessa Bíblia, irmão. Essa Bíblia tem que converter ela, porque só misericórdia. Isso aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Olha, o texto diz que ele orava assim, ó. Olha, o fariseu, versículo 11, posto em pé, orava de si para si mesmo. De si para si mesmo, desta forma: ó Deus. Veja que ele não está orando para Deus, ele está orando, ele está simplesmente se amostrando diante das pessoas, arrotando as qualidades que ele achava que tem, porque não tinha qualidade nenhuma, enquanto o publicano, porque publicano não era bem-vindo na festa da Páscoa, publicano não era bem-vindo na festa do Pentecoste, publicano não era bem-vindo nos tabernáculos, publicano não era bem-vindo em nada. O publicano era um ser que se relacionava simplesmente com a classe social dele. Ele não era aceito na classe social dos religiosos, porque vinha o publicano, além dele ser alguém que se aproveitava da pobreza, da miséria do outro, ele ainda era alguém que era visto como aliado dos romanos. Então ele era um traidor da pátria. Mas o publicano está lá. Ele está lá de joelhos, confessando a Deus. E Jesus digo-vos que ele desceu dali justificado, ou seja, ele desceu dali transformado, ele desceu dali com seus pecados perdoados. O sacrifício dele foi aceito, enquanto o crente voltou cheio de pecado para casa, para a família. Imagina esse crente em casa, devia ser um terror, bate na mulher, grita com os filhos. Esse crente aí, irmão, no trabalho ele engana os outros, rouba, extorque, porque ele não é crente. Ele vive só de aparência para agradar os outros. Olha, para concluir, eu queria dizer assim, ó, no mundo de máscaras e aparências, é cada vez mais difícil encontrarmos pessoas autênticas, que realmente vivem a realidade de suas vidas e consciências. E não as cenas que criam para si mesmas, enganando e se auto-enganando, a ponto de se perderem completamente e assumirem a mentira como se fosse a pura verdade. Para aqueles que estão assim perdidos, sem saber qual caminho seguir, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente em Cristo Jesus. Toda honra, toda glória sejam dadas ao nome do Senhor.